Não sei vocês, mas eu odeio quando eu chego em casa com meu coque frouxo, meu copo do Starbucks e descubro que a minha mãe me vendeu pro One Direction. Oiê, aqui é a Julia, eu falo de entretenimento, cultura pop, tudo que eu gosto aqui no YouTube, mas também no Instagram e no TikTok, me sigam por lá. E hoje a gente vai falar de fanfic. Se você não entendeu esse começo, em breve você entenderá, mas eu quero fazer uma reflexão sobre a fanfic, eu quero conversar com vocês sobre fanfic, porque eu acho que na verdade fanfics são muito interessantes e falam algo muito legal sobre a humanidade. Vamos lá? Fanfic, que às vezes a gente chama de fic, é uma abreviação do termo fanfiction, que seria basicamente ficção de fã. E se eu perguntar pra vocês, quando foi a primeira vez que tem registros desse termo fanfiction? Que ano que vocês imaginam? Vocês imaginam 1939? E na verdade, esse termo fanfiction até antecede 1939. Meus avós tinham no máximo 10 anos e as pessoas estavam escrevendo fanfiction. Porém, lá em 1939 não tinha o mesmo significado que tem hoje. Na verdade, naquela época, fanfiction era um termo pejorativo, derrogatório, para ficção científica escrita por fãs, tipo uma ficção científica amadora. Só que aí esse termo foi reivindicado por fãs para significar o que significa hoje. Uma história escrita sobre um universo fictício já estabelecido, usando personagens e elementos que o compõem. Pode ter uma fidelidade ou não ao cânone daquela história, mas algo ali naquela fanfic, naquela fanfiction, naquela fic, vai vir de alguma história que tem proteção de direito intelectual de alguma forma. E assim, toda vez que eu vou pesquisar alguma coisa sobre história de fandoms e tal, sempre tem dois fandoms que estão na cena do crime: Star Trek e Arquivo X. E se tratando de fanfic, Star Trek estava na cena do crime. Lá no final dos anos 60, as pessoas escreviam fanfics, principalmente sobre o Spock e o Kirk, e elas eram distribuídas em fanzines, que podiam ser enviadas pelo correio, ou vendidas em convenções de ficção científica. Mas é claro que a gente pode argumentar que fanfic é algo que começou muito antes disso. Existem centenas de histórias reimaginando o herói de Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, em outras circunstâncias, e esse livro é de 1726. A Jane Austen, por exemplo, que viveu entre 1775 e 1817, as sobrinhas dela escreviam fanfics dos livros dela. Lá, desde 1900, mais ou menos, as pessoas faziam paródias das histórias de Sherlock Holmes, chamavam de pastiche. Nos anos 60 tinham fanfics dos trabalhos de Tolkien, mas aí no final dos anos 60 realmente veio o fandom de Star Trek com as zines, com fanfic. E nos anos 90, com a internet, acabou criando esse espaço online, onde as pessoas compartilhavam fanfics, como o fanfiction.net, que saiu em 1998. Também tinha o LiveJournal, que era muito famoso, e hoje em dia os mais dois famosos é o Archive of Our Own, também chamado de AO3, e o Wattpad. O AO3 é melhor. Fica aqui o registro. E aí, claro, depois de tudo isso, a gente chega nas famosas fanfics de coque frouxo da pessoa sendo vendida pro One Direction. Se você não sabe o que é isso, se você nunca viu essa obra-prima da humanidade, as fãs de One Direction escreviam muitas fanfics se inserindo nas histórias, e essa coisa de, tá com coque frouxo e um copo de Starbucks é muito uma coisa Tumblr daquela época, que o One Direction era muito grande, e aí normalmente essas fanfics envolviam uma pessoa sendo vendida pro One Direction como se eles fossem uma máfia e não uma boy band. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Só que claro, tirando toda essa história das fanfics, como a gente entende fanfic hoje em dia, a gente sabe que desde sempre autores baseiam suas histórias em outras histórias. Porque antes de existir a ideia de copyright, autores já usavam personagens estabelecidos e histórias conhecidas para criar outras histórias. Tem muita gente que fala que Divina Comédia é uma fanfic da Bíblia, que a Eneida é uma fanfic da Odisseia. Claro, isso é meio que uma piada, porque a fanfic ela sempre implica a cultura de fandom e os fãs da atualidade. Porém, essas histórias cabem de certa forma nessa definição, por serem uma pessoa que expande uma história que já existe. Então Shakespeare gostava de emprestar ideia para suas histórias. Tinha um poema em 1562 chamado A Trágica História de Romeu e Julieta, de Arthur Brooke. E aí o Shakespeare foi lá e escreveu Romeu e Julieta. Mas hoje em dia, claro, o que mantém as fanfics impossibilitadas de serem publicadas, tirando quando se modifica, vou falar sobre isso no final do vídeo, são as leis de direito autoral. Temos um exemplo muito bom disso, que é o Wicked. O livro de Mágico de Oz entrou em domínio público em 1956. E o livro de Wicked foi publicado em 1995. Wicked é um livro que depois virou um musical, que depois virou um filme baseado no musical. Ele conta a história da bruxa má do oeste de Mágico de Oz. Se ele tivesse sido escrito e Mágico de Oz não estivesse no domínio público, seria uma fanfic. Porém, como o Mágico de Oz estava no domínio público, pode ser publicado, pode fazer filme, pode fazer musical, pode fazer tudo sem nenhum problema. Porque aqueles personagens, o universo de Oz não está protegido por nenhum direito intelectual. Mas, inclusive, o filme do Mágico de Oz está protegido por esses direitos autorais, e é por isso que em Wicked eles não usam o sapatinho vermelho pra Dorothy e usam prateado, porque o sapatinho vermelho é só do filme, não do livro. Os direitos autorais e a propriedade intelectual impedem que as pessoas expandam todas as histórias que elas gostem
e saiam vendendo isso. E claro que na nossa sociedade atual é muito importante que os direitos autorais sejam assegurados, principalmente pensando em artistas menores. As pessoas têm que ter o direito de ter a propriedade intelectual numa sociedade que funciona como a nossa. Porém, isso não muda o fato de que seres humanos ressignificam histórias desde sempre, que as pessoas pegam uma história e modificam e continuam contando ela. Então, claro que na nossa sociedade, se não tivesse direito autoral e propriedade intelectual, artistas, muitas vezes pequenos, seriam extremamente explorados por grandes companhias que iriam pegar as histórias e plagiar e mudar e fazer o que eles quisessem. Isso é uma forma de assegurar que artistas tenham mais direitos. Porém, a ideia de propriedade intelectual não é uma verdade sobre como funciona a vida necessariamente. As pessoas não necessariamente têm propriedade sobre a própria ideia, porque essa ideia sempre vai ser ressignificada quando ela entra em contato com o mundo. Tipo, quem nunca foi uma criança que viu um filme e quis brincar daquilo, sabe? A gente sempre tá em contato com histórias e imaginando como que a gente estaria naquela história, ou como que seria se aquela história fosse diferente. E algumas pessoas vão lá e escrevem, algumas pessoas vão lá e fazem desenhos. E claro, essas coisas não podem ser comercializadas de uma forma grande, em grande escala, porque você está ferindo o direito intelectual de outra pessoa. Mas isso sempre aconteceu, né? E fanfic é isso. É uma brincadeira, é uma exploração da própria criatividade. É você pegar aqueles personagens, aquele mundo, aquelas circunstâncias e brincar. Porque histórias são fundamentais para a humanidade. Eu tô lendo esse livro aqui chamado The Science of Storytelling, ou A Ciência de Contar Histórias. E assim, tem passagens muito interessantes na introdução desse livro que eu vou ler pra vocês. Esse livro não tem em português, não achei, então eu mesma fiz a tradução aqui, tá? Vamos lá. Não há como entender o mundo humano sem histórias. São histórias que nos fazem humanos. Pesquisas recentes sugerem que a linguagem evoluiu principalmente para trocar informação social. Histórias sobre pessoas sendo heróicas ou vilanescas. E as emoções de alegria ou revolta que elas causavam eram cruciais para a sobrevivência humana. Estamos programados para gostar delas. Até hoje, nações modernas são principalmente definidas pelas histórias que contamos sobre o nosso coletivo. Vitórias e derrotas, heróis e inimigos, nossos valores distintos e jeitos de ser, todos eles codificados nas histórias que contamos e gostamos. Porque se a gente parar pra pensar, a vida humana é rodeada de histórias. Porque além da gente consumir história em filme, livro, série, música, jogo, a gente se relaciona através do ato de contar histórias. A gente entende quem são as pessoas ao nosso redor através de histórias. A gente se conecta com os grupos aos quais a gente pertence através de histórias. Não há humanidade sem contar histórias. O ato de contar histórias vai desde quando você está contando uma fofoca para os seus amigos e desde a história que você conta sobre o mundo, sobre o nosso país, sobre a nossa vida. E eu também estava relendo aqui Mulheres que Correm com os Lobos. Muito bom esse livro. Na introdução, ela também fala uma coisa muito legal que eu vou compartilhar com vocês. As histórias são muito mais antigas do que a arte e a psicologia e serão sempre mais velhas nessa comparação, não importa quanto tempo passe. Contar ou ouvir histórias deriva sua energia de uma altíssima coluna de seres humanos, interligados através do tempo e do espaço. Se existe uma única fonte das histórias e um espírito das histórias, ela está nessa longa corrente de seres humanos. Eu acho muito linda essa ideia de imaginar essas histórias como uma coluna de pessoas contando histórias e passando histórias umas para as outras, sabe? Então, o mundo, ele é feito de histórias. É por isso que a gente gosta tanto de ler, é por isso que a gente gosta tanto de ver série, é por isso que a gente gosta tanto de consumir histórias. Porque a gente entende a vida através delas. Então, pensando, ok, no macro a gente tem um mundo feito de histórias, mas no micro, no nosso cérebro, a gente também tem um mundo feito de histórias. Nesse livro aqui, A Ciência do Storytelling, ele fala assim: nós experienciamos nosso dia a dia em modo história. O cérebro cria um mundo para vivermos e o popula com aliados e vilões. Transforma o caos e o tédio da realidade em uma história esperançosa. E no centro está a sua estrela, maravilhoso, precioso eu, que estabelece objetivos que se tornam o enredo das nossas vidas. História é o que o cérebro faz. Ele também vai comentar sobre um psicólogo e professor chamado Jonathan Haidt, que diz que o cérebro é um processador de histórias e não de lógica. Histórias surgem de mentes humanas tão naturalmente quanto a respiração surge de lábios humanos. E eu acho muito interessante essa ideia de ver o cérebro como um contador de histórias. A gente tá sempre contando histórias para nós mesmos sobre aquilo que aconteceu, sobre aquilo que a gente quer que aconteça. As histórias não são apenas fundamentais para entender o mundo ao nosso redor, mas também para que a nossa vida faça sentido. No começo desse livro, ele fala que o ser humano ele tem o conhecimento de que, na verdade, nada faz sentido. A vida vai acabar, o mundo vai acabar, a existência não tem significado nenhum e a gente vai todo mundo morrer e um dia a Terra vai deixar de existir, tudo que a gente fizer vai simplesmente desaparecer.
e o cérebro tem consciência disso. E a cura para esse horror é a história. O nosso cérebro cria uma história para que a gente encontre significado nessa vida. Então, nossos objetivos, nossos altos e baixos, é a história que nós contamos para nós mesmos que dá significado a essa vida humana. E o que isso tem a ver com fanfic, Julia? Tudo. Porque se a gente pensar que viver através de histórias e se relacionar com o mundo através de histórias é algo intrinsecamente humano, isso é anterior a leis de direito autoral, propriedade intelectual, por mais que isso precise existir no contexto social que a gente vive. Porque se a gente se relaciona com a vida através de histórias, é natural que a gente queira reimaginar aquelas histórias fictícias que a gente mais gosta. E aí, assim, lá no final dos anos 60, enquanto estavam compartilhando fanfic de Star Trek em zines, o crítico literário e teórico Roland Barthes publicou um texto chamado A Morte do Autor. Esse é um texto relativamente curto, mas ele gera bastante discussão, e ele termina esse texto com a seguinte frase: o nascimento do leitor tem de se pagar com a morte do autor. No texto, ele vai criticar muito a importância que a gente atribui a um autor de uma obra. Um texto não é feito de uma linha de palavras, libertando um sentido único, de certo modo teológico, que seria a mensagem do autor Deus, mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escritas variadas, nenhuma das quais é original. O texto é um tecido de citações, saídas dos 1000 focos da cultura. Então, ao invés da gente ver o autor de uma história como esse Deus daquela história, que divinamente criou algo novo e original, é sobre ver esse autor como alguém que mistura influências diferentes, como se criasse assim uma colcha de retalhos. O autor é o veículo pela qual aquela história vem para o mundo. E claro, existe todo um contexto social nesse texto, mas ele está usando essa ideia da morte do autor para criticar essa necessidade de tentar entender as reais intenções de um autor, questionando se elas realmente importam. Será que é possível descobrir as reais intenções do autor? E será que mesmo se a gente descobrir as reais intenções do autor, aquilo precisa ser necessariamente o significado correto daquilo? Será que existe um significado para aquilo? Um significado certo? A proposta do Roland Barthes é que se olhe então para o leitor. Assim se revela o ser total da escrita. Um texto é feito de escritas múltiplas, saídas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo. Mas há um lugar em que essa multiplicidade se reúne. E esse lugar não é o autor, como se tem dito até aqui. É o leitor. O leitor é o espaço exato em que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que uma escrita é feita. A unidade de um texto não está na sua origem, mas no seu destino. Eu acho muito interessante esse texto dele, esse foco na pessoa que recebe a história, não a pessoa que criou a história, que escreveu a história, que pôs aquela história no mundo. E a gente chega numa discussão muito comum hoje em dia, que é essa ideia de separar a obra do artista. E eu acho essa uma discussão incompleta, porque não existe só a obra e o artista. Claro que, principalmente falando como artista, tudo o que você cria tem muito de você ali. Mas será que dá pra assumir que o que a pessoa recebe daquela arte é você também? Eu tô fazendo esse vídeo e eu tô colocando muito de mim aqui. Mas será que o que vocês estão recebendo sou eu? Ou são vocês? Então, claro que não dá pra separar a obra do artista, mas às vezes dá pra separar o artista da experiência subjetiva que as pessoas têm com a obra. Assim, falando de mim, quando eu consumo uma história, uma mídia, sei lá, principalmente quando eu gosto muito, aquilo meio que vira meu. Vira tipo um mundo subjetivo meu, que eu navego a partir de como eu significo com o mundo. Então, tipo, filme, série, livro, música, tudo isso ele é apropriado pelo meu mundo interno e vira meu. E esse é o meu conteúdo no final das contas. Como que as histórias que eu consumo impactam o meu mundo interno e eu compartilhando isso. E eu, quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu fiquei pensando, não sei se todo mundo é assim. Eu sei que eu sou assim. Então me contem se vocês são assim também. Eu entendo a arte muito como um espelho. Então se eu criei um espelho e quando eu tava criando esse espelho, eu estava me vendo ali. No momento em que eu colocar esse espelho na sua frente, você vai ver você. Talvez você veja alguma coisa de mim ali. Mas em grande parte você vai ver você. São sementes, na verdade, que a gente planta e não tem mais controle sobre. E eu não vou negar, isso me deixa desesperada, porque eu queria muito aqui que vocês entendessem exatamente o que eu quero dizer. Mas vocês não vão, porque vocês vão entender a partir de quem vocês são. E tudo isso me leva para uma ideia de que a morte do autor, ela é inevitável, mas ao mesmo tempo, ela também é impossível. Temos um grande exemplo na nossa vida chamado Harry Potter. Se você me conhece há algum tempo aqui na internet, você deve saber que eu falava muito de Harry Potter. Faz mais de um ano eu parei de falar de Harry Potter, mas Harry Potter sempre foi uma história muito importante pra mim. Desde o dia 4 de dezembro de 2001, que foi quando eu assisti o primeiro filme, eu sei porque é o meu aniversário, mas desde aquele momento é uma história extremamente importante pra mim. Eu li os livros muitas vezes e eu vivi nesse mundo, nessa história, por muito tempo. Então eu tenho uma sensação de apropriação de Harry Potter gigantesca. Existe um Harry Potter meu,
no meu mundo interno subjetivo. E ele é meu. E era assim que eu comecei a fazer conteúdo, só sobre Harry Potter. Eu pegava minha vivência de Harry Potter, tudo que aquilo significava pra mim, e eu traduzia em vídeos. E aí, existe outra coisa. Porque a gente tá vivendo numa realidade em que as histórias não são só histórias. As histórias são franquias, as histórias são marcas. E muitas vezes, ou algumas vezes, a pessoa que criou faz parte dessa marca. E aí a gente tem a J.K. Rowling, né? Que é essa pessoa que eu admirava tanto, né, muitos anos atrás, e hoje em dia é uma pessoa que eu desprezo completamente. E aí não tem como desligar uma coisa da outra. Não tem como matar o autor se o autor está vivo e está falando, está fazendo coisas e está querendo trazer a história pra si o tempo todo, sabe? Então, a realidade que a gente vive, que as histórias que a gente consome são marcas e franquias, e tem uma pessoa que tá viva ali, sendo a cabeça daquilo, por mais que essa história exista de uma forma subjetiva e especial dentro do meu mundo interno, eu entendo que no meu mundo externo ela tem outra conotação. E foi muito difícil pra mim me desligar de Harry Potter. Foi uma coisa que levou bastante tempo. E hoje em dia eu estou em paz com isso. Eu fico triste que uma história que signifique tantas coisas boas pra mim esteja tendo significados tão ruins no mundo, mas isso tá fora do meu controle, sabe? Então, por mais que exista no meu mundo interno uma versão de Harry Potter que é minha, eu sei que no mundo é uma marca, é uma franquia que está encabeçada por uma pessoa horrível que tem opiniões, atitudes que eu discordo completamente. Então a gente fica nesse... Não é um paradoxo, mas é uma coisa um pouco contraditória e ao mesmo tempo muito real. É inevitável uma história que a gente gosta muito ser algo que a gente se apropria através da nossa subjetividade. Ao mesmo tempo, é impossível uma história se desvencilhar completamente do autor numa cultura em que os artistas, os autores são tratados como essas grandes marcas. E aí eu acho curioso porque agora vai ter essa história da série de Harry Potter e tudo mais, tava todo mundo falando do teaser, e eu, como uma pessoa que era obcecada por Harry Potter, é muito estranho assistir aquele teaser e não sentir nada. Eu assisti os teaser e eu não fiquei emocionada em nenhum momento. E eu acho que é porque aquela versão, essa versão de Harry Potter dessa série, não é a versão, não é a minha versão, não é o meu Harry Potter que existe dentro da minha subjetividade. Mas eu tenho 2 adendos. Antes da gente partir pro próximo, que parece que a gente tá indo longe da fanfic, mas a gente não tá. Eu tenho 2 adendos sobre essa história de, se apropriar das suas histórias e lá. Porque a gente tem que tomar muito cuidado pra não cair em relação parasocial. Não é porque a gente se apropria daquilo que a gente consome, daquilo que a gente gosta, que aquilo pertence a nós de certa forma. Vou dar outro exemplo aqui. Paramore, minha banda preferida desde 2007. Amo eles, eu falo o tempo todo que eles são os meus Paramore, essas músicas fazem parte de quem eu sou, porém, eu não tenho nenhum direito de opinar na vida deles ou de achar que eles me devem qualquer coisa. Porque é esse o problema. Quando a gente se apropria das coisas que a gente gosta, às vezes a gente cai nessa ilusão de que, sim, aquele artista é meu melhor amigo. Mas não é. Essa pessoa trouxe pra esse mundo essas coisas muito especiais. O Paramore, Hayley, Taylor e Zac trouxeram músicas muito especiais pra mim. Mas eu não tenho direito sobre eles. Eles não são meus amigos. Eles são pessoas que eu admiro muito, que eu adoraria conhecer. Mas eu não tenho nenhum direito sobre eles. Eu só agradeço eles por eles terem criado algo que é tão significativo pra mim. Eu não tenho direito aos meus ídolos. Ninguém tem direito aos próprios ídolos. Acho que, a gente tá tendo muito essa conversa ultimamente por causa da Chappell Roan. Inclusive, adoro ela. As pessoas realmente se incomodam muito com ela porque ela não quer permitir isso. Ninguém tem direito aos próprios ídolos. A versão do seu ídolo que existe na sua cabeça, ela é sua. Ela pode ter a ver com questões verdadeiras que você trouxe essa pessoa, mas ela é sua. A gente não tem como conhecer verdadeiramente uma pessoa que a gente não conhece, sabe? É difícil a gente conhecer verdadeiramente as pessoas que a gente convive no nosso dia a dia. Imagina uma pessoa super longe, tá? Então, assim, esse é o meu adendo. E isso aqui que eu falei não é desculpa pra ter relação parasocial. Você pode admirar um artista, você pode querer tudo de bom pra ele, você pode ser muito grata àquela coisa que a pessoa criou, mas ela não pertence a você. E o meu adendo 2, eu tava escrevendo esse roteiro e ao mesmo tempo eu tô lendo esse livro aqui. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, adoro. Esse livro aqui chamado Garota sobre Garota, muito bom, inclusive. O subtítulo é Como a Cultura Pop Colocou uma Geração de Mulheres contra Si Mesma. Esse é um livro que ela vai trazer exemplos ali dos anos 90, dos anos 2000, de como a cultura era extremamente machista e influenciou a forma que as pessoas se veem, a forma que os homens veem as mulheres, que as mulheres veem a si mesmas. Eu também não quero entrar nessa coisa de que, não, as histórias que a gente conta, eles são completamente ressignificadas pela nossa subjetividade. Não. Na verdade, existe uma coisa meio que veio antes do ovo da galinha aqui. Que ao mesmo tempo que a gente vive histórias através da nossa subjetividade, as histórias criam a nossa subjetividade. Então, muitas histórias são contadas pra
todas, na verdade, são contadas pra passar certas ideias. E a gente absorve elas, querendo ou não. Então, também tem isso. É claro que a gente interpreta elas através de quem a gente é, mas quem a gente é também é formado, de certa forma, por elas. É uma coisa que meio que não tem um começo, assim. E onde as fanfics entram em tudo isso? Eu acho que as fanfics são uma forma muito interessante da gente se apropriar dessas histórias que a gente gosta. De expandir e também de tirar o autor dessa posição de Deus daquela história. Quando cada pessoa tem uma interpretação e uma vivência diferente daquela história, ela tem diferentes significados. E o que é uma fanfic se não explorar esses significados diferentes? Talvez, na verdade, as fanfics sejam uma forma da gente reivindicar essas histórias e torná-las cada vez mais nossas. Tem uma autora chamada Naomi Novik. Ela escreveu livros como Enraizados, Uma Educação Mortal. Ela é, inclusive, cofundadora do AO3. E conta que fanfic é uma ótima forma, uma ótima técnica de procrastinação quando ela tá escrevendo os livros dela. E ela falou assim: não divido meu trabalho original com meu trabalho profissional, exceto pelo fato de que escrevo fanfic apenas por amor. Eu achei isso muito legal, porque eu acho bonito o fato de que a fanfic é só eu escrevendo aquilo porque uma história me moveu. E eu acho que tem uma liberdade criativa muito interessante, quando você não precisa fazer aquilo por um motivo comercial, pra ganhar dinheiro, pra qualquer motivo, a não ser porque aquilo significa algo pra você. Existem, não vamos fingir que não existem, formas de validação, mensuração em fanfic, e até a forma de publicar fanfic, mas eu já falei que a gente vai falar disso depois. Mas no seu cerne, eu acredito que a fanfic é sobre uma história ser tão importante pra você que você quer gastar o seu tempo ali dialogando com ela, vivendo ela de outra forma. Eu acredito que toda arte, se é boa mesmo, está em diálogo com outra arte. Isso foi uma coisa que a Naomi Novik falou também. E ela contou que uma vez ela estava num painel de autores, em um evento, e um dos autores disse que não entendia por que alguém desperdiçaria seu tempo escrevendo fanfic ao invés do seu trabalho original. Aí ela perguntou se ele tocava algum instrumento, e ele disse que tocava piano. E ela perguntou: então você compõe toda a música que toca? Eu acho essa uma perspectiva muito interessante. Claro que existe uma diferença ali entre tocar instrumentos e escrever. Não acho que sejam coisas que dá pra comparar assim em tanta igualdade. Mas, se você for pensar numa pessoa tocando uma música que ela gosta muito, é sobre o processo de tocar aquela música e não o resultado. Então, o fanfic é muito sobre o processo de estar em contato com aquela história, estar escrevendo aquilo, depois estar lendo aquilo. Não tá pronto, sabe? Eu acho isso bonito. Criar uma história com aqueles personagens que você já gosta é se conectar com o processo criativo, é se permitir brincar com algo que é especial pra você. E também, né, a gente não sabe que é um treinamento muito legal pra escrever, porque você pode escrever uma fanfic e se conectar muito fácil com pessoas que já gostam daquilo, que já vão se importar. O fato de não poder ser lucrativo, de ser impedido de ser lucrativo, faz com que a fanfic saia dessa lógica de produtividade, essa lógica capitalista de medir o seu valor a partir daquilo que lucra, aquilo que dá dinheiro, e ser algo que tem valor apenas porque você quer fazer aquilo, porque é especial pra você. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é o fato de que fanfic é uma coisa muito mais feminina, né? É uma coisa feita muito mais por mulheres. 80% dos usuários do AO3 são mulheres. E aí, será que esse não é um dos motivos de fanfic ser algo tão estigmatizado? Tipo assim, porque tudo que mulher gosta muito, tudo que mulher dedica muito seu tempo é tratado como bobo ou fútil. E aí você fala: ah, não, Divina Comédia é fanfic da Bíblia, parece pejorativo. Porque fanfic é uma coisa pejorativa. Acho tão interessante como fanfic hoje em dia é esse tipo de mídia que é produzida em maioria por mulheres, consumida em maioria por mulheres. Será que não é um dos lugares em que as mulheres podem finalmente controlar a narrativa? Porque se tratando da mídia mainstream, né, da mídia convencional, quando homens, diretores, artistas, escritores, produtores têm sempre mais prestígio que as mulheres, eles que decidem na sua maioria quais os livros que vão ser publicados, quais filmes serão feitos, quanto de orçamento que as coisas vão receber. O mundo da fanfic não tá submetido a isso. É um mundo em que as mulheres podem simplesmente tomar o controle da narrativa e escreverem as histórias que elas quiserem. Exercer o nosso querido female gaze. E eu acho bonito como o fanfic é um lugar em que mulher tem liberdade pra exercer essa liberdade criativa de forma segura. Claro, tem muita fanfic amadora e ruim, nem todo mundo vai escrever fanfic de uma forma profissional e incrível, mas e daí? Também tem muito livro ruim, né? E assim como existe muito livro ruim, existe muita fanfic muito bem escrita, que se apropria daquela história original pra trazer uma perspectiva nova. Isso não é lindo? Claro que existem fanfics problemáticas também, não tô dizendo que o mundo da fanfic é um paraíso, só que fanfic nos abre uma possibilidade de se apropriar das histórias que a gente já gosta, de exercitar a nossa criatividade e a nossa perspectiva, e ainda assim se conectar com outras pessoas e melhorar nossa habilidade de escrita. E fanfics não são só sobre explorar a identidade feminina, mas também
outras identidades marginalizadas. A fanfic, ela está completamente contra a ideia da heteronormatividade. Se você for ver os ships que são mais famosos em todos os fandoms, não são os ships héteros. E eu acho isso muito interessante, como a gente vive numa sociedade tão heteronormativa, em que as histórias são tipo, ai não, uma mulher e um homem se olharam uma vez, isso já é o suficiente para que eles se apaixonem. E as pessoas estão em fanfics pegando pessoas que são do mesmo gênero e criando várias e várias formas delas se apaixonarem de uma forma que fuja dos clichês da mídia convencional. É claro, né? A gente sabe também que existe uma desigualdade muito grande nisso, que os ships mais famosos são de 2 homens e não de 2 mulheres. E isso tem todo um debate que acontece aqui. E eu não quero entrar em nenhum deles porque tem várias coisas que eu quero falar. Mas só queria deixar claro que não é um grande paraíso onde todas as coisas são lindas, mas fanfic propõe uma briga contra a heteronormatividade. As histórias, elas seguem esse princípio de que todo mundo é hétero até que se prove o contrário. E a fanfic vai contra isso. Hoje em dia, representatividade LGBTQIAP+, tem. Hoje em dia é mais comum do que antigamente, mas ainda assim continua sendo minoria. Em fanfic, não é assim que acontece. A fanfic explora esses temas há muito tempo e permite que esses personagens encontrem amor e relações significativas fora dessa norma heterossexual. E é legal, as pessoas elas se veem nesses personagens e querem criar histórias em que a identificação seja maior ainda. Não vai só na questão de chip, mas também a identidade de gênero, sexualidade. A gente tem headcanons que as pessoas mudam a raça dos personagens, ou se o personagem tem uma coisa ambígua, você leva pra aquilo que você se identifica mais. A gente traz headcanon sobre neurodivergência. Como a fanfic ela é um lugar livre de interesses comerciais, as pessoas podem usar a fanfic pra trazer representatividade pra quem não tem muita representação na mídia. Eu acho isso muito legal, porque a fanfic abre essa oportunidade de pensar, e se? Sobre aquilo que já existe. E se? E se fosse assim? E se esses 2 personagens aqui fossem um casal? E se essa pessoa fosse desse jeito? Eu acho isso muito interessante, eu acho que isso diz muito sobre a criatividade humana. Ai, eu detesto quando eu vou falar não é isso, porque eu fico sentindo que eu sou o ChatGPT. Eu não uso o ChatGPT pra escrever nada, tá? Eu faço tudo da minha própria cabeça. Ó, não é sobre... Que ódio, porque não é sobre ver aquela história como um dogma incorruptível, mas como fruto da imaginação de alguém. E como é um fruto, a gente pode comer aquilo, a gente pode achar uma semente ali, a gente pode plantar outra coisa. E é isso, é moldar o mundo através da nossa criatividade, da nossa perspectiva. Eu acho isso lindo. Tipo, isso é o que eu tento fazer com o meu conteúdo. É que tem tanta coisa sobre fanfic que eu não quero passar por cima, mas também não é o foco desse vídeo. Mas claro que existe todo um aspecto sexual em fanfics. Muitas vezes a fanfic tem mais cena de hot do que um livro na livraria, se bem que os livros da livraria hoje em dia estão com bastante hot, né? Por mais que essa questão mais sexual leve pra vários lados, eu também vejo que é uma forma das mulheres entenderem a própria sexualidade através de uma perspectiva delas e não o olhar masculino que guia tanto a nossa cultura. Eu não quero entrar muito nesse mérito aqui, mas é algo grande sobre fanfics, né? E agora sim, vamos falar de fanfics sendo publicadas, porque isso tá sendo uma tendência cada vez maior, né? As editoras, elas pegam essas fanfics que são muito famosas, oferecem esse contrato de publicação, e aí vão pegar a história, vão mudar os detalhes que lembrem a história original, pra não levar processo. E eu acho que dá pra ter uma visão otimista e uma visão pessimista disso. Na visão otimista, que é o que eu sempre prefiro, acho que a fanfic ser publicada mostra que fez aquela fanfic especial não é o contexto, não é a outra obra, mas o que a pessoa criou a partir disso. E também pode ser uma forma nova de se reapropriar de obras como Harry Potter, né? Tipo, você pode criar novos mundos em que as pessoas podem se reconectar com aqueles personagens, mesmo que eles estejam repaginados. A gente tem como um grande exemplo agora Alchemized. Era originalmente uma fanfic de Harry Potter, de um chip que eu não gosto. Eu nunca gostei de Hermione, jamais gostaria de Hermione, mas... como não era Hermione, né? Como era a Helena e o moço que eu não lembro o nome. Eu conseguia entender como aquele livro era uma coisa de Harry Potter, que veio de Harry Potter, mas não me lembrava Harry Potter. Acredito que uma pessoa que não soubesse que era uma fanfic de Harry Potter não pegaria. E acredito que uma pessoa que não leu Harry Potter também não teria nenhum problema com isso. Mas claro, saber que aquilo era Harry Potter me fez o tempo todo ficar pensando quem era quem, e eu acabei gostando do personagem que era o Harry, mesmo que ele não fosse o Harry. E eu descobri depois que todo mundo odeia ele, vai fazer o quê? E aparentemente, recentemente, a maior fanfic de Harry Potter de todos os tempos foi comprada, chamada All the Young Dudes, e eles vão, obviamente, mudar toda a parte que é direito intelectual, e vamos ver o que vai ser. Porque Alchemized já é um livro gigante, e eu acho que All the Young Dudes vai ser maior ainda. Eu não sei.
Eu não sei, tá? Eu também acho que na visão otimista a gente pode ver que é uma forma desses autores conseguirem recompensação financeira pelo trabalho deles. Mas, ao mesmo tempo, isso também pode levar pra nossa visão pessimista. Se a gente transforma a fanfic num negócio lucrativo, as pessoas podem começar a fazer isso pensando em publicar depois. E aí a gente mata tudo que eu falei no ponto anterior. Se a gente leva isso pro cinema, a gente mata tudo, porque daí vira um negócio lucrativo, começa a colocar interesses comerciais ali, a liberdade criativa vai embora. E uma coisa que eu acho que a gente tem que questionar é que a grande maioria, se não todas dessas fanfics que foram publicadas, são sempre de chips, né, de um homem e uma mulher. Mesmo que a grande maioria das fanfics que tem o Na O3 sejam de 2 homens, né, porque a gente não pode nem falar que, não, é de pessoas do mesmo gênero. Se você olhar o censo, você vai ver que existe mais chips de homem e mulher do que de 2 mulheres. Aí a gente vê como os interesses comerciais heteronormativos, mesmo no ambiente de fanfic, que era pra ser uma coisa um pouco mais livre disso, eles acabam voltando, né, aparecendo aqui de repente. A gente vê o mundo da fanfic como esse ambiente mais artesanal, assim, isolado da busca de lucro, em que as pessoas estão ali fazendo por amor, mas se ficarem publicando fanfic atrás de fanfic, será que podem matar o que fazia fanfic ser especial e importante? Se começar a virar um lugar onde as pessoas só estão ali fazendo um negócio pra tentar ser publicada eventualmente? E uma coisa que as pessoas se preocupam muito, que é, por exemplo, Harry Potter, né, essa saga que por mais que tenha tido uma fama absurda, atualmente é muito questionado sobre consumir Harry Potter, porque a J.K. Rowling é uma transfóbica. E aí, quando se trata de publicar fanfics de Harry Potter, as pessoas têm esse receio de que isso seja manter essa obra viva, manter a propriedade intelectual viva. Mas eu não sei, porque isso tudo é uma possibilidade. Eu acho que as fanfics serem publicadas pode mostrar, sim, que as pessoas ressignificam histórias, se conectam com as outras por causa disso, que é sobre algo maior do que contextos que estavam naquela história original. Mas eu me preocupo com o que vai ser das fanfics. Se o mercado ficar procurando as fanfics já consolidadas como uma forma de apostar naquilo que já funciona, que já tem um público, e daí ignoram as obras originais. E fica tudo nessa coisa de vamos fazer um remake, vamos fazer o 2, vamos fazer vamos fazer tudo reciclagem das mesmas coisas. A gente entra nesse mundo que a gente tá agora, que é tudo remake, é tudo fazer as coisas de novo. E ficar publicando fanfic é isso. É você apostar sempre no seguro. E eu acho que se tratando de criatividade e arte, é péssimo. A criatividade, ela prospera naquilo que não é garantido. Porque ela é sobre criar uma coisa nova. E como é mais difícil fazer as pessoas se interessarem por algo que elas não conhecem, e nessa época, assim, de reboot e sequência, me preocupa a ênfase em fanfic acabar deixando de lado o que atrai o original. Eu realmente espero que publicar fanfics não mate o que faz delas especial. Mas eu não tenho certeza se isso vai acontecer. E assim, sendo bem sincera, faz anos que eu não leio uma fanfic. Ou escrevo uma. Mas, assim, há uns 10 anos atrás, ou mais de 10 anos atrás, isso era algo muito especial pra mim. Inclusive, eu devo grande parte da minha fluência em inglês pra fanfic, viu? Porque eu queria ler fanfic, eu sabia inglês mais ou menos, e aí eu fiquei lá lendo, e hoje em dia eu falo inglês. Eu não sou a única, tem muita gente que aprendeu inglês com fanfic. Só que eu, mesmo não consumindo mais fanfic, eu não acho que eu tenho interesse ou vá sair consumindo fanfic, não sei se isso é algo que vai acontecer no futuro, mas tudo pode acontecer. Eu continuo fascinada pelo que a fanfic significa. Assim, tinha outras coisas que eu podia falar de fanfic, tá? Tem a questão do Omegaverse, que é um negócio absurdo, gigante, só que não cabe aqui. Também tinha a Anne Rice, né, que é aquela autora de Entrevista de Vampiro, Entrevista com o Vampiro. Ela proibiu as pessoas de escreverem fanfic dos livros dela. Ela é super contra fanfic. Tem isso também. E também fanfic de pessoas reais. Porque eu falei muito aqui tratando de fanfic que você pega uma história, um livro, um filme, e você cria uma fanfic por isso. Mas existem também muitas fanfics de pessoas reais. Eu, particularmente, acho esquisito. Eu acho invasivo. Mas eu acho que se a pessoa entender que transformou as pessoas reais em personagens e desassociar isso da pessoa de verdade, ok, sabe? Tem que tomar cuidado com a parasocialidade, né? Já falei isso antes. Mas nada disso coube no que eu queria dizer, então eu falei agora. O que o meu ponto aqui com esse vídeo é o fato de que a fanfic, ela representa algo que eu gosto muito sobre a humanidade. E olha que tem várias coisas que eu não gosto, mas isso eu gosto muito. Nosso amor por histórias e a nossa capacidade criativa. Essa ideia da fanfic da liberdade de se expressar além dos moldes sociais. Com esse espaço que é de experimentação. Pessoas que não se veem na mídia podem se inserir nas suas histórias preferidas. Podem contar histórias por outra perspectiva. E pelo fato de não ser lucrativo, mais ou menos, permite que isso seja feito unicamente por amor, pelo interesse em ver aquela história acontecer daquele jeito. Eu me preocupo com o futuro das fanfics, com tudo que tá acontecendo agora. Eu já falei, né? Mas a humanidade vive através de histórias. E isso é muito mais antigo do que o conceito de dinheiro. Então, a gente vive nesse contexto social e econômico em que coisas assim acontecem. Histórias precisam ser protegidas por propriedade intelectual. Autores viram marcas e deuses das próprias histórias. Editoras buscam fanfics
fanfic pra publicar. Isso faz parte do nosso contexto que a gente vive agora. A menos que você seja um ET assistindo esse vídeo daqui a 5.000 anos. Oi. Só que assim, será que vai ser pra sempre assim? Não tem como saber como essas coisas vão mudar. Mas eu sei que toda vez que alguém ouvir, ler, ver uma história, essa história vai criar um espaço dentro dessa pessoa. E a criatividade dela pode levar ela a imaginar como seria se algo fosse diferente, se ela estivesse lá. Talvez ela nunca escreva isso, ou escreva e não mostre pra ninguém. Mas isso não é lindo? Como a gente ama histórias. Como a gente faz elas serem nossas. Eu tava conversando com uma amiga minha sobre esse tema de vídeo faz um tempo atrás, e eu falei zoando que fanfics são... que fanfics são a humanidade em seu estado mais puro. E talvez elas sejam mesmo. Talvez elas só representem o que eu gosto mais sobre a experiência humana aqui na Terra, né? Porque é poder me conectar com as histórias e deixar elas serem minhas na minha subjetividade. Porque criar é uma das coisas mais especiais que a gente tem. Eu ia fazer todo um mousse, eu ia falar que fanfics são revolucionárias. E elas podem ser, na verdade. Não podem? Elas mostram o poder da criatividade e questionar a história que foi contada. Elas trazem outra perspectiva. Isso é incrível. A gente não precisa só ouvir as histórias. A gente pode se apropriar delas pra contar outras histórias. Eu não sei como terminar esse vídeo. Eu já falei tantas coisas, acho que eu falei tudo que eu queria falar. Mas assim, fica aqui um final aberto, tá? Aí vocês podem escrever uma fanfic, terminar esse vídeo do jeito que vocês quiserem. Mas lembrando que o jeito que vocês fizeram na fanfic de terminar esse vídeo é de vocês. Não é mais meu. E é isso. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. Eu acho que é o vídeo mais diferente que eu já fiz. E comentem aí se vocês leem fanfic, o que vocês pensaram, refletiram sobre tudo que eu falei. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.